As pessoas costumam dar um ar de grande reverência e importância quando você perde alguém. E exageram às vezes na história. Mas olha, com a Dona Ruth, que aliás detestava ser chamada de Dona Ruth, gostava de ser chamada de doutora ou de professora, essa é uma verdade. Ela foi extraordinária. Eu sinto que a Ruth é sensibilidade. Ela tinha uma empatia muito profunda com as pessoas. A sensação que ela passava, ela e outras pessoas da geração dela, tipo Eunice e tal, é que elas estavam muito contentes de desbravar. E isso foi bastante exemplar. Exemplar também do ponto de vista da relação muito mais moderna com o marido também. Eu acho que foi uma coisa muito formativa para as mulheres da minha geração. Ela tinha esses insights, ela percebia, até com uma certa antevisão, coisas que poderiam ser importantes soluções, ou que poderiam ser caminhos para soluções, né? E ao perceber, a primeira coisa que ela fazia, como boa acadêmica, era buscar conhecimento a respeito daquele tema. Era buscar pesquisa, era buscar teóricos, era buscar o que em administração a gente chama de benchmarking, quer dizer, quem faz isso bem aonde, para trazer como exemplos, né? Então, o tipo de formação que ela nos dava era uma formação pela presença e uma formação muito especial porque ela era uma pessoa que interpelava as dúvidas que nós tínhamos. E, ao mesmo tempo, ela acreditava no pensamento novo, no pensamento fresco, nas ideias, nas dúvidas. Ela tinha muita curiosidade de saber como a gente vivia, extremamente solidária, muito maternal até, né? Mas respeitando o tempo, respeitando a maturação. Então, assim, ela era uma pessoa que gostava de debater, de conversar. Então, ela tinha muitas ideias, e mesmo como professora, assim, tinha os textos, ela discutia aqueles textos, ela tinha muita ideia, muitas ideias, ela tinha muita vontade e dava muita abertura para os alunos falarem o que eles pensavam. Sabe, assim, um retorno de ler mesmo, de anotar com uma letra bonita que ela tinha, então anotava e falava. A Ruth, ela me ensinou a ter pensamento crítico. A coisa de como analisar uma realidade, como enfocar uma intervenção, como fazer uma pesquisa, perceber a diversidade de variáveis que estavam em jogo. E isso foi muito importante do ponto de vista de formação de pesquisadora, né? As pesquisas da Ruth eu chamei a atenção porque elas estavam atentas a essa dinâmica política que estava acontecendo nas periferias. Então, as pesquisas da Ruth foram pioneiras em penetrar e estudar o cotidiano da vida nos bairros periféricos e nas favelas, em São Paulo. E ela tinha esse jeito muito original de pensar essa relação entre cultura e política. A cultura, no pensamento mais clássico, ela é onde a tradição impera. Ele, em geral, é o elemento que emperra a transformação. E ela não gostava dessa ideia de cultura. Ela queria pensar como é que política e cultura se relacionavam no sentido de permitir e de querer a mudança. Acho que é esse jeito dela de pensar um pouco o avesso do avesso do avesso é que fez dela essa pessoa inovadora e que realmente trouxe coisas muito importantes no modo de fazer, né, programas sociais no país, nas interpretações, né, tudo que a Ruth colocou o dedo, realmente você tem ali uma inovação intelectual também. E o que me impressionou desde logo na Dona Ruth foi a acuidade do olhar dela, a capacidade de perceber o movimento da sociedade. Ela realçava que seria importante olhar não apenas o funcionamento do Estado, mas para que eu ficasse atento ao movimento da sociedade. Ela estava, obviamente, olhando o que depois veio a se configurar como os movimentos sociais e que depois se desdobrou também no tempo com o tema das organizações não governamentais.
Brasília foi para Ruth um choque. Ela não esperava aquilo, nada na vida dela apontava nessa direção, e eu acho que não foi fácil a situação para ela. Eu me lembro até que, de certa maneira, num primeiro momento, ela disse, não, eu não preciso ir para Brasília e tal, o que era completamente impossível, né? No momento em que ela se torna a pessoa com certo destaque pelo fato do marido ser o presidente da República, ela assume uma missão. Jamais ela seria classificada como uma primeira-dama, uma dondoca da sociedade. Isso não tem nada a ver com Ruth Cardoso. Ela se torna realmente uma pessoa que pensa na sociedade, reflete sobre mecanismos que possam colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Então, ela teve que se reinventar, continuando a ser o que era, mas sendo também primeira-dama. Teve que, em primeiro lugar, criar algo, não no governo, mas na interface governo-sociedade, que correspondesse ao que ela poderia fazer, não dentro do governo, mas para ajudar o governo. Foi a Comunidade Solidária. O espaço não estava dado. Então, ao início havia uma desconfiança de que bicho é esse. Os políticos tinham achavam aquilo muito estranho, e a Ruth conseguiu convencer as pessoas com base no esclarecimento. Ela desenvolveu uma visão de que numa sociedade de massas, como é a brasileira, desigual, existem inúmeras instâncias intermediárias entre o poder e a população em geral, e que tem um dinamismo nessas instâncias intermediárias que não devia ser subestimado, pelo contrário, devia ser não só estudado, como estimulado. Foi o que ela fez com o Comunidade Solidária, que ela criou em 1995, logo no primeiro ano do governo. Ela tinha uma visão, uma ideia profundamente enraizada na maneira pela qual via uma sociedade desigual, complexa e diversificada como a brasileira. A dona Ruth imaginava uma outra forma de abordar o combate à pobreza. E essa maneira para ela era criar um mecanismo onde sim, haveria o Estado, e de novo no Conselho tinham 10 ministros, mas também tinha uma representação diversa, né, da sociedade civil. Tinha, às vezes, um certo diálogo de surdos, porque tinha gente, enfim, do movimento sindical, tinha o banqueiro aqui, tinha artista, tinha gente de televisão, tinha cantor, enfim, era realmente um conjunto de pessoas que, com muito pouca interação anterior. E aí estava, eu acho que, a grande competência da dona Ruth, que era entender, né, como juntar polos opostos, ou pessoas que não se conheciam, ou visões diferentes. E ela foi construindo isso, porque ela percebia, né, quais eram os caminhos trilháveis, quais não eram os caminhos que podiam ser percorridos. E ela levava aquelas reuniões num espírito muito construtivo e muito leve ao mesmo tempo, que ela, de alguma forma, conseguia, como uma boa regente, cuidar e dar oportunidade para todos falarem. E eu ficava muito impressionado com aquilo, né, porque essas reuniões costumam não terminar em nada, e ela conseguia, de alguma forma, dar uma consequência, dar um caminho para aquilo tudo. Ela valorizava muito isso. Contar com as próprias forças, contar com os recursos que já existem. E não importava para a Ruth, tá certo? Se era tucano, se era petista, se era de esquerda, de direita. É gente empenhada no valor e o sentido público da solidariedade. Isso que era bacana, porque ela criava o espaço para que o que importasse fosse o resultado. Em qualquer comunidade, e no limite em qualquer ser humano, há problemas, mas não há apenas problemas. Essas pessoas não se definem apenas pelo que elas não têm. Elas têm capacidades, elas têm recursos. Isso vale para as pessoas e para as comunidades. Essa foi a ideia matriz da Comunidade Solidária, não é? Desenvolvimento é valorização, investimento nas capacidades das pessoas e nos recursos da comunidade. Eu acho que essa ideia é um legado importantíssimo, importantíssimo. Porque se não for por aí, as necessidades são um poço sem fundo. Sempre haverá mais e mais necessidades a serem satisfeitas e não se sai
do círculo vicioso que aprisiona as pessoas na sua própria situação de pobreza ou de marginalidade, ou o sentimento de passividade, de impotência. Para quebrar isso, é preciso investir naquilo que as pessoas já fazem na sua luta cotidiana pela sobrevivência. Eu acho que há uma visão de política pública antes da comunidade solidária e acho que há uma visão de política pública depois da comunidade solidária. E isso se deve, obviamente, à figura de Ruth Cardoso, enfim, toda a bagagem teórica que ela trouxe para essa discussão e também o seu entusiasmo, a sua dedicação, a sua disciplina, a sua capacidade de resistir e não desistir. E a comunidade solidária, ninguém pode esquecer, é a gênese de tudo isso que está aí. Quando você fala do Minha Casa Minha Vida, quando você fala de um Bolsa Família, tudo isso, de alguma forma, nasceu exatamente da capacidade de reflexão, organização, sintetização, sistematização e construção que a professora Ruth, afinal de contas, trouxe para esse país. É um legado espetacular. Então, na minha opinião, a grande consciência social, a grande realização social desse país, sem fazer pouco caso a vários outros, começou, do ponto de vista da presidência, pelas mãos da professora Ruth Cardoso. Ela continuou fazendo as mesmas reflexões que ela fazia quando ela se formou lá em antropologia, quando ela era professora da USP. O processo de reflexão dela nunca terminou. Você vê, era uma pessoa tão ativa que várias linhas de atividade, né, quer dizer, prosseguiram sem ela e tem hoje o seu espaço institucional. Universidade solidária, capacitação, alfabetização, artesanato, etc. Tudo isso foram desdobramentos de uma coisa que no começo era um pequeno núcleo. Nós estamos hoje nessa série de conversas sobre a Ruth, em homenagem a ela, mas a Ruth, ela transmitia para as pessoas que com ela conviviam, em particular nesse, que ela realmente acreditava naquilo que ela estava querendo fazer. A Ruth Cardoso gostava muito de cozinha. Então, de vez em quando, nós íamos lá e eu ia cozinhar com a Ruth Cardoso. Era surpreendente ver como que uma pessoa tão notória, tão respeitada, como que uma antropóloga mundialmente conhecida trazia e guardava consigo aquela simplicidade que era tão notável na Ruth Cardoso. Eu converso com ela de vez em quando de noite, quando eu estou muito aflita. Bato um papo, pergunto. Então, você tem legado maior que isso, não, né? Você tem uma pessoa que está do teu lado ainda. Quando eu vejo essa sala aqui cheia de jovens, a Ruth estaria muito feliz de estar aqui, porque é isso que ela queria, né? Essas ideias todas estão aí, estão espalhadas, estão vivas, bem vivas, bem vivas. Eu diria que Ruth Cardoso, para mim, é uma guerreira suave, de grande determinação, de grande força, mas que era incapaz de um ato descontrolado ou um ato fora do tom. Agora, o que eu sinto, afinal de contas, que é mais profundo, é uma profunda saudade. Tenho muita saudade de você, Ruth, você não calcula.